Salmo capítulo 45. O salmista diz aqui também: o meu coração ferve com palavras o quê? Boas ou ruins? Boas. Irmãos, o nosso coração tem que estar assim, fervendo de falar coisas boas. Existem pessoas, irmãos, que o coração ferve de coisas ruins, só falar mal da vida dos outros, só julgar as pessoas, só condenar as pessoas, só acusar as pessoas. O coração ferve para fazer fofoca. Tem pessoas que não conseguem passar um dia sem falar mal de alguém, sem fazer fofoca, sem criticar alguém. Por quê? Porque o coração ferve disso. Isso não é bom, porque o coração do homem e da mulher de Deus tem que ferver de coisas boas, falar coisas boas. Além disso não ser bom, vamos ser sinceros, isso é feio, não é verdade? Isso é feio. Para um cristão, não convém a um cristão ficar julgando as pessoas, ficar fazendo fofoca, disse-me disse. E se um dia a gente foi assim, sem conhecer Jesus, Deus não leva o tempo da ignorância. Mas hoje, conhecendo o Evangelho, então o nosso coração tem que ferver para falar bem da vida, falar bem do próximo, falar bem das pessoas. Por isso Jesus disse que os nossos olhos têm que ser bons. Lá em Mateus capítulo 6, ele disse: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. O que é ter bons olhos? É olhar o lado bom das coisas, é olhar o bem das pessoas. Que por mais que as pessoas tenham defeito, como todo mundo tem, mas todo mundo tem suas qualidades. Ao invés de ficar falando do erro, do defeito, vamos falar das qualidades. Alguém chegar e falar para você: fulano não presta, porque ele é assim, assim, assim. Aí a gente fala assim: olha, mas eu conheço um pouco ele, mas ele é bom nisso. Olha aí. Ela é bom naquilo. Na verdade é a natureza pecaminosa, que veio do pecado de Adão. Quer dizer, sempre olhar por maus olhos, sempre olhar para o lado negativo. E aí o coração se enche disso, e consequentemente a boca fala. Às vezes a pessoa tem um defeito, mas a maioria da vida dela, ela é uma pessoa boa. E às vezes a gente não fala das coisas boas que ela faz, só fala do defeito. O próprio Senhor Jesus nos dá uma lição nisso. Quando viu Natanael chegando, primeiro, quando Filipe falou de Jesus para Natanael, ele disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele foi preconceituoso. Aí quando Filipe chegou e apresentou, estava Natanael chegando, e Jesus olhou para ele e falou assim: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, não há má intenção. Veja que ele fez uma crítica de Jesus antes, porque ele falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas quando Jesus olhou para ele, falou assim: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há más intenções. Natanael era um homem falho, tanto é que ele foi preconceituoso, mas Jesus olhou com bons olhos, Jesus o elogiou. E quantas vezes, irmãos, a gente prefere olhar um pontinho negativo e não olha tudo de bom que a pessoa tem. E mesmo que seja o contrário, nós vamos procurar o lado bom. Quantos pais, irmãos, faz uma maldade com os seus filhos, porque só fica falando dos defeitos dos filhos, só fica falando que o filho não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, que o filho do vizinho é melhor, que o outro filho é melhor, e pensa que está ajudando, está fazendo um mal. Aonde o pai e a mãe têm que incentivar a criança, o filho: você é bênção, você pode, você é inteligente, você consegue. Só que muitas vezes a pessoa fica comparando aquele filho com o outro. O fulano é melhor do que você, ele sabe fazer, você não sabe. Jesus nunca fez isso com todas as pessoas que ele se deparou, como exemplo de Natanael e outras pessoas. O Pedro, quando se sentiu um pecador, depois de um milagre que Jesus fez, Pedro disse: Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. Jesus disse para ele: não temas, Pedro,
Que a partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Em outras palavras, você vai ser uma bênção. É assim que a gente tem que falar para as pessoas: você é uma bênção, e se não é, você vai ser a partir de hoje. Principalmente para a nossa família. Mas talvez não conseguimos, por quê? Porque o coração está fervendo do quê? De críticas, fervendo de coisas ruins, fervendo de acusações e condenações, aonde Jesus nunca ensinou isso no seu evangelho. Jesus corrigia as pessoas sem ofendê-las, sem humilhar. Você pode ver que Jesus se deparou com muitos pecadores. A mulher samaritana que foi no poço tirar água, e aí Jesus teve aquela conversa com ela, só ele e ela. Quando Jesus disse para ela: vai lá e chama teu marido, sabendo já da situação da vida dela, ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, não tem, porque já tiveste 5, e o que tem agora não é teu marido. Mas Jesus não falou isso e não humilhou ela: sua pecadora, você vai para o inferno. Jesus não disse isso. Tanto é que ela não ficou chateada, nem constrangida. E saiu correndo lá para onde ela morava, e chegou lá e falou para os seus familiares, amigos da cidade, falou: olha, vem ver um que disse tudo que eu tenho feito. Porque ele falou, mas ele não ofendeu. Amém? Como o caso da mulher que foi pega em adultério. Está escrito em João capítulo 8, os religiosos levaram até Jesus com uma mão, e no templo ainda, hein? E com a outra pedra. E aí, quando Jesus, escrevendo na areia, e aí ele falou assim: então, vocês querem que eu cumpra a lei? Vamos cumprir. Então, só que quem não tem pecado, seja o primeiro a começar a tirar a pedra. O que aconteceu? Um por um foi saindo, dos mais novos até os mais velhos. Por quê? Porque todos tinham pecado. E Jesus perguntou para ela: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E ele disse: pois nem eu te condeno. Vai e não peques mais. E você não vê Jesus oprimindo ela, ameaçando ela. Pelo contrário. Ali ele deu mais uma chance para ela, mostrando que ela podia mudar de vida. Mostrando que ela podia ser diferente. Aí ele fala o que agora? Falo do que tenho feito no tocante ao rei. Quem é o nosso rei? O Senhor Jesus. Temos que falar de Jesus, falar do evangelho. Não é pregar religião, como você tem aprendido aqui. Não pregue religião, não fique pregando tua igreja, não fique falando que a tua igreja é melhor, não tente converter ninguém à tua igreja. Converta, leve a Cristo. Eu falei um dia desses aí, que às vezes tem pessoas que falam tão bem do pastor, mas no sentido de querer que a pessoa goste do pastor, que a pessoa se converta a um pastor. Olha, você precisa conhecer o pastor da minha igreja. Vamos lá, porque ele é tão bom. E a pessoa não fala de Jesus. Aí eu costumo dizer que se a pessoa que insiste nisso vem, chega aqui e me pega num dia que eu estou virado no avesso, que todo mundo às vezes não está bem num dia. Aí fala: poxa, minha mãe e meu pai falou tão bem, estou decepcionado. Nós não temos que converter ao homem, ao pastor, é a Cristo. Falar para as pessoas que Deus já se reconciliou com o mundo, sabia disso? Em breve eu vou pregar essa palavra, talvez domingo que vem na Santa Ceia. Que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores de Cristo. Não é para ficar acusando as pessoas, não é para ficar humilhando as pessoas, é para falar: olha, Jesus, ele já se reconciliou na cruz. Basta você crer e aceitar. Ele não está de mal com você, apesar da sua situação. Ele quer que você, a partir de hoje, creia e mude de vida. Mas o que muitas vezes nós fazemos, ou um dia fizemos, ou muitos religiosos têm feito: se você não for para a igreja, o diabo vai te pegar. Se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Isso não converte ninguém. Aí ele termina aqui dizendo assim: a minha língua é a pena de um destro escritor. Aquilo que eu escrevo é o que eu também falo. Porque eu não escrevo uma coisa e falo outra. Principalmente nos dias de hoje. Nessa época aqui não tinha redes sociais. Mas hoje tem. Tem pessoas que não só falam publicamente ou para alguém
pela sua voz, mas elas falam através do que? Escrevem ou digitam ou celular. E aí vai lá na rede social e fala mal de alguém, critica, condena, só palavras de julgamento, de condenação. Quer dizer, ela está falando, o que ela está escrevendo é o que ela está falando, é o que está fervendo no coração da pessoa. As redes sociais hoje virou local de briga, virou local de lamentação. Lá em Israel tem o Muro das Lamentações. Mas as redes sociais hoje, para muita gente, é o Muro das Lamentações. A pessoa está chateada, ao invés de orar, falar com Deus, vai lá e fica colocando um monte de palavras nas redes sociais, jogando indiretas, provocações. Por que alguém é assim? Porque o coração ferve disso. Ao invés da pessoa, se está chateado, Jesus disse, entra no teu quarto, ora secretamente, resolve com Deus. Não fica se expondo nas redes sociais. Por isso nós temos que vigiar no que nós compartilhamos. Tem gente que do mesmo jeito que vem, a pessoa nem fiscaliza, nem vê a fonte, nem procura saber se aquilo está de acordo com a palavra, chegou, já compartilha. São coisas que não edificam, são coisas que têm aparência de evangelho, mas não é evangelho. São coisas que provocam as pessoas, porque tem muita gente que compartilha algo, mas não é porque quer evangelizar ou colocar uma frase bonita, é porque quer provocar alguém. Mas por que isso? Porque o coração está fervendo, de vontade de brigar, de se vingar, de provar que eu estou certo. Quando o coração de uma pessoa está borbulhando com vontade de provar que eu estou certo e ele está errado, aí a pessoa ela vai para a rede social e ali espalha tudo que vier na sua frente. E nós, como pessoas de Deus, quem mexe com rede social, você tem que olhar, analisar. Tem pessoas que não têm coragem de tirar a satisfação na frente um do outro. Aí fica na rede social, joga para um, aí joga para o outro. Aí fica aquela coisa chata e feia, porque isso é feio. Crente que faz isso é feio. Então, vamos prestar atenção no que nós escrevemos, no que nós digitamos, no que nós compartilhamos. Amém? Porque lá atrás o nosso coração antes tem que ferver de palavras boas. E se for para falar e compartilhar, que seja do Evangelho, que seja para promover o quê? A paz. Porque bem-aventurado, Jesus diz, são os pacificadores. Se eu fico lançando coisas, compartilhando coisas que é para causar briga, eu não estou sendo um pacificador. Eu estou sendo um contencioso. E nenhum cristão diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, e ao servo do Senhor não convém contender, ou seja, não convém brigar, não convém discutir, não convém ficar jogando indireta nas redes sociais, não convém fazer fofoca, não convém falar mal da vida dos outros, porque tudo isso causa contenda. Então ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser o quê? Ser manso. E o que mais? Para com todos e apto para ensinar. Sofredor, quer dizer, às vezes eu até sofro no bom sentido para a briga não continuar. Eu me calo, deixa a pessoa pensar que ganhou, eu fico quieto. Para quê? Para aquela contenda não continuar. Aí acabou, morreu ali. Mas a partir de hoje, lá fora, vamos prestar atenção no que falamos. É óbvio que somos, a nossa natureza é humana. É óbvio que uma hora ou outra a gente fala sem perceber o que não deveria, mas a gente tem que se corrigir. Puxa, olha o que eu falei agora, Senhor, me perdoa. Ou falou uma palavra negativa, está repreendida essa palavra. Não é o que eu quis dizer. Senhor, eu anulo essa palavra. E nós vamos orar agora, vamos pedir perdão. Talvez hoje mesmo, você conversou com alguém, você talvez brigou com alguém e falou um monte de coisa. Mas hoje você tem oportunidade aqui de pedir perdão para Deus e anular tanta coisa negativa que você falou hoje. Ainda dá tempo.
antes de cumprir. Amém?